aqui, ó. Tem duas cadeiras aqui, ó. Vem a cadeira aí, ó. Vocês pegam o som. Eu não me sonho, Bom, nós somos a Igreja Unidos por um Propósito. Um prazer receber vocês. Eu queria agradecer pela presença de todos. A gente se propôs a fazer tudo que for feito aqui seja com entendimento, que as pessoas saibam do que estão participando e com que estão participando. Então, vamos apresentar um pouquinho daquilo que nós somos aqui, para vocês entenderem. Não é uma ministração, ainda vamos ter a ceia. Quer dar? Não precisa usar isso aqui não. Vamos lá. Então, a nossa tônica é a mesa. Então, vocês são bem-vindos à mesa do Senhor. Nós estamos recebendo vocês como filhos aqui. Jesus, ele deu para a mesa uma pedagogia. Antes de sentar à mesa com seus discípulos, ele pegou uma bacia e uma toalha, lavou os pés dos seus discípulos. Ele disse assim: eu sou o mestre de vocês e eu faço assim com vocês. Imagina o que vocês vão fazer pelos outros e uns pelos outros. Eu sou o maior, mas eu estou servindo vocês. Então, no mundo, o maior é servido, mas aqui não. No reino de Deus, o maior é o que serve. Mas isso não pode ser só uma falácia, não pode ser só uma ideia daquilo que Jesus ensinou. Nós precisamos ensinar isso também. Então, a liderança da igreja, os pastores, nós nos propusemos hoje a preparar uma mesa, sem dizer para as pessoas: ó, traz isso, ou traz aquilo, faz de maneira voluntária do nosso, para que vocês percebessem que vocês estavam sendo servidos hoje por uma liderança que tem como pedagogia a bacia atual. Essa é a nossa pedagogia, é assim que nós queremos passar. O que nós estamos fazendo aqui hoje é para mostrar para vocês qual que é o nosso coração, o nosso desejo. Então, a gente podia deixar para fazer isso só depois que inaugurasse. Não, mas nós decidimos fazer com vocês, que acreditaram desde o começo. Que acreditaram desde o momento da garagem, desde que começou. Então, nós quisemos trazer vocês, porque outros vão chegar. E como o pastor disse, nós vamos ter que dar lugar à mesa para eles. Mas quando você dá lugar à mesa a alguém, você não perde o seu lugar, você assegura o seu lugar ao lado dele. Você não precisa perder o seu lugar para dar o seu lugar à mesa a alguém. Porque você se levanta para servir a mesa. O seu coração é difícil. Não tem problema. A gente não tem problema com isso, com o serviço. Então, bem-vindos à mesa. Esse é o nosso versículo. Eu lhes darei um só coração, um só propósito, um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Então, esse versículo fala do propósito que o Senhor nos deu, um só propósito, um só coração. Aqui não tem, o ego não é de um, de outro, não tem essa disputa. Nós temos um só propósito, um só coração. Tudo que a gente faz, a gente coloca na mesa, coloca as ideias na mesa, conversa, pergunta para as pessoas, pergunta para um, para outro, para ver se está alinhado com o propósito que o Senhor nos deu. Não com o propósito de um, mas com o propósito coletivo da igreja. Existe um propósito coletivo aqui para nós. Então tudo que nós fazemos é desse modo, e principalmente baseado na palavra de Deus. Porque o poder da palavra é que transforma. Não somos nós que transformamos ninguém. É o poder. Então nós temos uma história e agradecemos por você querer fazer parte dela. Nós nascemos no coração do Pai como resposta ao clamor de um povo por justiça, liberdade e cura. Por isso, buscamos prover salvação, libertação e cura, tendo como pilares a fé, a esperança e o amor. Por que pilares, fé, esperança e amor? Porque o apóstolo Paulo, enquanto escrevia, disse assim: porque permanecem os três. Quando todas as outras coisas se abalam, quando tudo fica difícil, três coisas permanecem: fé, esperança e amor. Tem momentos que você vai precisar de esperança para continuar. Tem momentos que só a fé vai te fazer continuar. Mas sempre o amor é que vai te fazer continuar. Amém. Então esses são os nossos pilares. Nós estamos aqui baseados nisso, provendo salvação, libertação e cura para todos aqueles que chegarem. Amamos Jesus e amamos o que Ele ama. Jesus ama pessoas e ama a igreja. Jesus não ama coisas, né, pastor? Não. Jesus ama pessoas e ama a igreja. Porém, nós entendemos que quando há um ajuntamento de pessoas, é preciso uma estrutura. Quando existe uma estrutura, são precisos processos. Porque os processos organizam a estrutura. E a estrutura dá segurança às pessoas.
Nós não trabalhamos pela estrutura, nós usamos a estrutura para trabalhar pelas pessoas. Por isso nós nos provemos dessa estrutura. Porque nós nascemos aí, ó, depois de alguns meses, na garagem de alguns irmãos que nos acolheram como igreja, e aí nós decidimos preparar essa estrutura para receber vocês e para receber aqueles que vêm, porque nós precisamos de uma estrutura para servir pessoas. Nós vamos cada dia melhorar a nossa estrutura, tudo que for contribuído aqui, como o pastor disse. Cada dia vocês vão ver melhorias na estrutura, cada dia vocês vão ver que nós queremos receber melhor as pessoas, num ambiente melhor, com melhor, tudo que a gente puder fazer vai ser excelente aqui. Em nome de Jesus. Fica à vontade, você está na casa do Pai, tem um lugar à mesa para você. Nós temos uma história, mas também nós temos um propósito. E o nosso propósito está ali, ó. Libertar uma geração de cativos e curar uma geração de feridos. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos baseados na palavra de Deus. Foi isso que o Espírito do Senhor está sobre nós agora. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele disse para os seus discípulos: vão para Jerusalém e esperem a promessa que de mim ouviste. Então o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você. Para pôr em liberdade os cativos. Para dar visão aos cegos, para curar, para libertar, para salvar, para ensinar as pessoas. Então esse é o nosso propósito: libertar uma geração de feridos e curar, libertar uma geração de cativos e curar uma geração de feridos. Por quê? Porque existe muita gente aí vivendo preso, escravos do pecado, cativos. Mas também existe uma geração que nós entendemos que a igreja se perdeu muito do seu propósito e machucou muita gente. Machucou muita gente. Gerou uma expectativa, gerou muitas falsas expectativas nas pessoas. A partir principalmente de um evangelho de prosperidade. E não tendo atingido essas expectativas das pessoas, porque a igreja não é para gerar expectativa, ela é para gerar uma expectativa do eterno, não uma expectativa do terreno. A igreja ela gera uma expectativa do terreno, quando ela deveria gerar uma perspectiva do eterno. Queria fazer as pessoas olharem para o Pai, buscar primeiro as coisas que são do alto, e as demais seriam acrescentadas. Mas não, ela passou a gerar uma expectativa do terreno. Então as pessoas se frustraram com a expectativa do terreno, porque a expectativa do terreno é no homem. Mas a perspectiva do eterno é olhar para Deus. Então nós estamos aqui também para curar esse povo que vai vir de outros lugares, de outras igrejas, não quero me condenar, não falar de ninguém, a gente não tem esse intuito a apontar, mas nós sabemos que existe um povo ferido pela igreja. E se nós formos essa igreja que de algum modo ferimos vocês em algum aspecto, nós já está aqui o nosso perdão. O nosso perdão começa com o nosso trabalho para curar. Se você se sentir ferido nesse lugar, nos procure, por favor. O perdão não vai ser em oculto não, irmão, vai ser aqui. Aqui no altar. Qualquer líder, qualquer pessoa que te ferir, do mesmo modo que te ferir, o público vai te pedir perdão. Porque isso é o que revela o caráter. Então nós estamos aqui para isso, para curar essa geração que foi ferida também pela igreja. Nós temos uma missão. A igreja como um todo ela tem uma missão. Nós temos uma missão pessoal, mas também que se engloba dentro da missão da igreja. Transformar pessoas a partir do ensino do Evangelho de Cristo, proclamando o Reino de Deus em todos os lugares. Então onde você chega um representante do Reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Onde nós chegamos aqui nesse lugar, tem outras igrejas aqui, tem outras denominações. Então aqui nós nos unimos os nossos esforços com eles. Nós viemos aqui para concorrer, mas para unir os nossos esforços com eles, para proclamar o Reino de Deus nesse lugar. Nós não somos concorrentes, nós somos irmãos. E aqui dentro, principalmente, nós somos irmãos. Não há concorrência. Essa proclamação do reino, ela se dá em unidade, irmão. Se nós não construímos unidade, nós não conseguimos proclamar o reino. Jesus ensinou isso falando do reino das trevas, porque o reino das trevas, ou melhor, o império das trevas, que as trevas não têm o reino, ela tem o império, porque é por imposição. O império das trevas não se divide, porque um reino dividido ele não prospera. Então eles, sendo das trevas, com Satanás, eles não se dividem, mas a igreja se divide.
Mas um reino dividido ele não prospera. Nós vamos prosperar no reino de Deus. Porque nós vamos construir unidade. Nós estamos baseados no versículo Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi uma ordem de Jesus. Ide, pregue o Evangelho, ensine. Quem pode fazer e não faz, o apóstolo Paulo disse, já está pecando. Então a negligência é pecado. Eu posso fazer, poderia ter, não fez, não vou fazer, porque é pecado. Quem pode fazer e não faz, já está pecando. Então a gente tinha muito isso na igreja, as pessoas diziam assim, não sei pregar, e ele dizia assim, você sabe dizer que Jesus te ama? Esse era o jargão da igreja, Jesus te ama. Quanta gente se converteu ouvindo só uma coisa, Jesus te ama. Mas a pessoa não se via amada, ela não se sentia amada, e ela não via a possibilidade de ser amada. Ela disse, como que esse Jesus me ama? Onde que eu posso encontrar esse Jesus que me ama? Então ela ia até a igreja, encontrava com a palavra de Deus, e tinha esse processo de conversão, porque a conversão é um processo, a salvação não. Passou pela porta, aceitou Jesus, está salvo, mas a conversão é um processo. Nós ainda estamos no processo de conversão, para ajudar uns aos outros, e é o ensino da palavra. Que acontece nesse lugar, que acontece através da vida dos líderes, dos pastores, em cada lar, nas mesas de cura que a gente faz, que projetam a maior velocidade para que esse processo seja mais rápido. Agora, se você quiser permanecer no processo mais tempo, aí estou tentando ajudar, estou tentando acelerar o processo. Por quê? Porque Deus ele não tem pressa, irmão. Pressa é defeito de quem está atrasado. Quem tem que ter pressa somos nós. Deus ele tem urgência. Quando o médico ele faz um atendimento, ele faz com urgência, ele não faz com pressa. Dá até agonia de ver o médico ali, não, peraí, examina aqui, aí vem aqui e tal. O cara está morrendo, né? A gente queria fazer logo alguma coisa rápida, o médico está fazendo um atendimento de urgência, não é com pressa. E ele vai lá e salva aquela vida. Assim é Jesus. Ele tem urgência conosco. Ele tem urgência com o problema. Urgência com o seu posicionamento, urgência com a sua transformação. Mas não pressa. A pressa tem que ser sua. Vou me apressar porque já estou atrasado, talvez. Quem sabe você já está atrasado aí. Nós temos uma missão. E agradecemos por você querer fazer parte dela. E nós temos uma visão. Ser uma igreja conhecida como legítima representante de Cristo na terra. Gerar transformação em nossa cidade, estado e nações. Eu mudei um pouquinho, tá? Corrigir. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Deus deu uma ordem a Pedro, deu para ele uma chave, deu para ele um acesso ao mundo espiritual. Mas, para acessar esse mundo espiritual, Deus falou, eu te dei a chave dos céus, você vai entrar no céu. Não, tem as portas do inferno para você derrubar, porque as portas do inferno é que estão fechando esse acesso à vida das pessoas. Tem uma guerra para cumprir aquilo que eu estou dando para vocês. Mas eu também estou dando autoridade para vocês para ligar e desligar na terra coisas espirituais. Pela palavra, pelo poder da palavra. Alguém disse assim, Pedro era a pedra sobre a qual Jesus edificaria a igreja. Não, a pedra sobre a qual Jesus edificaria a igreja era a revelação que Pedro teve de quem Deus era e de quem ele era. Por isso nós estamos na presença de Deus, para receber uma revelação de quem Deus é e de quem nós somos em Deus. Para andar em revelação, para andar na palavra de Deus, para perceber aquilo que Deus quer fazer através de nós. Então essa é a nossa visão. Quando as pessoas falarem de nós, o coletivo, eles falam, ali há uma igreja que representa a Cristo verdadeiramente. Infelizmente nós olhamos para lugares e dizemos assim, Jesus acho que não foi ali hoje não. Não representa mais Cristo, perdeu a sua identidade. É um apelo nosso para os líderes, quando vocês virem nós fazendo alguma coisa que perde a identidade desse lugar, que foge a identidade desse lugar, chama a atenção. Uma vez Pedro e Paulo estavam em Gálatas, na cidade de Galácia, e eles comiam com os pecadores, eles comiam à mesa, eles estavam ali junto com as pessoas evangelizando, Pedro e Paulo juntos, imagina, que poderosa reunião, Pedro e Paulo juntos, uma sombra de um curava e o lenço do outro curava do outro lado, o negócio era doido. Mas aí chegou uma hora que chegou um povo de Jerusalém, da parte dos judeus, da parte de Tiago, existia uma facção na igreja, existia uma divisão, e aí Pedro levantou da mesa e não quis mais se achegar. Então Paulo chegou e chamou assim, vem cá Pedro, você está se tornando hipócrita.
Como assim, Paulo? Porque Pedro, enquanto não tinha ninguém ali, ele estava firme ali na mesa com as pessoas e tal, mas quando chegou alguém que podia mostrar para ele sobre a lei judaica, ele quis se afastar das pessoas, e Paulo falou: nós não vamos se afastar da visão não, Pedro. Nós não vamos se afastar não. Nós vamos ter essas conversas difíceis, irmão. Nós vamos ter essas conversas difíceis, que ofendem, que confrontam. Mas como eu sempre digo, nós estamos dispostos a confrontar, mas também estamos dispostos a não. Se for confrontado, vai ser em amor. Quando precisar de ser em oculto, vai ser em oculto. Existe um procedimento bíblico para correção, para ajudar as pessoas. Jesus disse para eles assim: ó, vai ter com teu irmão só tu e ele. Se ele se converter, você cobriu uma multidão de pecados. Quando você sair de lá, irmão, não fala nada para ninguém não, tá? Porque senão é fofoca. Fala nada para ninguém, não tem mérito nenhum para você. Foi Jesus que cobriu uma multidão de pecados. Se foi feito em oculto, a glória de Deus vai ocultar as coisas. Se foi feito em oculto, deixa lá, em oculto. Foi lá, até com o teu irmão, ele não se arrependeu, chama 2 ou 3 só testemunhas. Não chama a igreja toda, não sai espalhando, ó, fui lá. Não, chama 2 ou 3. Irmão, vem cá, nós já conversamos, aconteceu. Você está com algum problema? Em oculto. Se vocês conseguirem, vocês encobriram uma multidão de pecados. Pronto, só os 3 sabem, hein, irmão, 4. Mas aí, se o irmão persistir, aí você traz para a igreja. Existe um procedimento bíblico. Porém, olha quantas chances Jesus dá de correção. Uma pessoal, você só e ele, depois você e mais um, depois você e mais 2, 3, e depois ainda você e a igreja. Porque depois, que quando for exposto para a igreja, se você se corrigir, ainda tem lugar na igreja para você. É assim. Não tem outro jeito de fazer. Então esse é o nosso procedimento. A gente tem uma amizade com os pastores e eu prezo muito por essa ética que eles têm, de resolverem as coisas com as pessoas e ninguém saber de nada. É tão ético que a gente nem sabe se resolveu, mas a gente sabe que resolveu porque eles são de Deus. Porque eles não vão falar. Vão ter um deles ou os dois juntos com uma pessoa para resolver algo. Nem adianta perguntar, irmão. Porque eles não vão falar. Então essa é a nossa visão. Ser uma igreja reconhecida como legítima representante de Cristo na terra e gerar transformação em nossa cidade, estado e nações. Nós já estamos gerando transformação em outros estados, irmão. Nós já estamos aí ajudando com conversas, ajudando o pastor Luiz, o pastor Fabiano Gonçalves na Paraíba. Está começando o trabalho lá agora. E o pastor Luiz no Cedro tem pedido ajuda para nós e tal. Hoje nós temos ajudado com ensino, com palavra, com oração, participando daquilo que eles estão fazendo lá. Assim, mas nós queremos ajudar também, contribuir financeiramente. Nós queremos contribuir com a nossa presença lá. A gente tem o desejo de estar lá. Fevereiro? Dia 28 de fevereiro. Olha. Nós queremos trazer eles aqui também. Isso é gerar uma transformação. E sem o peso de que eles tenham que colocar uma placa Igreja Unida por um propósito lá não. Lá somos livres em Cristo. Lá é o ministério. Lá na Paraíba é o Passo de Amor. São outras ministérios, mas a mesma igreja. O mesmo coração. Amém. O mesmo Espírito, o mesmo Deus trabalhando. E aí nós vamos para os estados e daqui a pouco nós vamos para as nações. Nós somos teoricamente pastoreados pelo pastor Luiz Hermínio, né, pastor Fabiano? E tem uma frase dele que ele diz assim, quando ele começou o ministério, falou da visão dele para as pessoas, ele dizia, nós vamos às nações, nós vamos tocar os estados, nós vamos tocar as pessoas, e alguém disse assim, pastor, você está sonhando muito. Então o Espírito Santo bradou no coração dele e disse assim, sabe qual é a diferença entre o realista e o sonhador? É que o realista sabe onde vai, mas o sonhador já esteve lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já estive lá, irmão. Nós já estivemos lá. Em espírito nós já estivemos lá nas nações, nós já estivemos lá nos estados, levando essa transformação. Nós fomos na Paraíba agora no começo do ano. E eu estava em casa, tranquilo, estava de férias, né? O pastor falou, ministra uma palavra lá na igreja, falando, estou de férias, pastor. Não vou ministrar, estou de férias. Tá bom. E eu estou em casa, tranquilo. Não quis ministrar, não fui ministrar na igreja, tive uma oportunidade lá, mas não fui ministrar. Então eles marcaram um culto evangelístico na rua.
E ele disse que quando ele entrou no quarto para orar, e ele falou assim: Deus, quem vai ministrar a palavra lá? E aí ele procurou os nomes dos pastores, dos missionários da igreja, e Deus falou para ele assim: o Carlos. Rapaz, está de férias. O cara está de férias. Aí ele imediatamente no quarto dele pegou o telefone, nós estávamos na casa dele e falou assim: o Carlos está aí na sua casa? O pastor Fabiano falou: tá. Então diga para ele que ele vai ministrar uma palavra. Ele disse: não. Ele falou: não tem opção. Foi Deus que mandou. Eu não dou ordem para as pessoas, é Deus que dá. Então hoje à noite você ministra no meio da rua lá. E é o lugar que eu mais amo ministrar. As palavras mais relevantes de Jesus foram num lugar, com uma única pessoa. No meio da rua, na beira de um poço, ou quando Nicodemos procurou ele à noite. A palavra que nós mais usamos, a palavra mais dita, que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, não foi dito para uma multidão, foi dito para um homem. Para um homem. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Não foi dito para uma multidão, foi dito para uma mulher perdida na beira do poço. E aquela mulher se encontrou com Jesus, e ela evangelizou toda uma cidade. Então eu fui ali, ministrei a palavra no meio da rua, foi algo tremendo. E essa é a nossa visão. Você precisa ter em mente isso. Daqui a pouco você vai estar participando de um lugar grande, de um lugar que está tocando nações, que está tocando esse estado. E isso faz com que abra espaço aqui. Quando a gente vai para fora, o outro tem que subir. Quando a gente vai correr lá fora, a gente passa o bastão. Então se prepare. Não tem só lugar à mesa, tem lugar para trabalhar também. Tem lugar para fazer, tem lugar para tocar, tem lugar para cuidar das crianças, tem muitas coisas aí para acontecer. E nós temos valores, nós temos um caráter, nós temos valores. Quero que você conheça o nosso caráter. Agradecemos por você querer fazer parte dele. Somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus, com fé e prática social e sobrenatural, levando o viver de Cristo aos lares de forma geracional, contemporânea, transparente e excelente. Geracional, porque lá naquele versículo no começo diz que vai tocar os seus filhos no futuro que você fizer agora. O que nós estamos fazendo agora vai tocar os nossos filhos no futuro. É geracional. Não é um pensamento só para mim. Se eu pensar só em mim agora, quando eu peso que tem a Bia aí, tá vindo mais um? Tá vindo o Benício aí. Ele não sabe ainda o sexo, mas eu acho que é o Benício. Tá vindo mais um aí, então eu tenho que pensar geracionalmente, porque o que eu vou fazer vai afetar as gerações. Vai afetar os meus filhos, vai afetar os filhos de vocês, nós estamos afetando uma geração. Então é de forma geracional, contemporânea. Por quê, irmão? Para de dizer que os meninos estão no tela. Porque ele é o seu filho. E começa a assumir a responsabilidade de tornar eles raízes. De dar raízes a eles. Esses meninos são Nutella, pastor. Não está dando raiz a eles. Existe isso. Eu estava assistindo esse mês uma conferência chamada Lidere como Jesus. E o tema desse ano era Jesus para hoje. Do Douglas Gonçalves, da família Jesus Couto. Jesus para hoje. Como nós vamos pregar hoje Jesus para a geração mais ansiosa e pressionada que nós já tivemos? Se a gente ficar dizendo que eles são Nutella. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fugindo do problema que deveríamos, na verdade, abraçar a responsabilidade de resolver. Sabe por quê? Nós vamos aqui buscar para nós e não para a próxima geração. Então eu venho aqui, resolvo os meus problemas, eu saí daqui bem resolvido, beleza, e a próxima geração? Como o pastor que foi visitar essa semana uma pessoa e viu diversos jovens ali internados. Não eram pessoas de muita idade internados no hospital psiquiátrico. Eram jovens. 20 anos, 22 anos, 23 anos. Eles foram adolescentes, eles foram crianças um dia. O inimigo tocou na vida deles. Muito disso, 99,9%. Eu não sou advogado do diabo, não. Tem uns pastores que são advogados, não é culpa do diabo. Coloca tudo sobre as pessoas, é verdade, tem a responsabilidade das pessoas. Mas o inimigo, ele não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo, ele é inimigo das nossas almas. Ele é inimigo das nossas famílias, ele é inimigo dos nossos lares, ele é inimigo das nossas casas, ele não é inimigo de Deus.
Por quê? Porque quando Deus tinha que lutar com o inimigo, ele nem saiu do lugar e falou, vai lá, Miguel, luta lá, porque... E um anjo venceu ele, um anjo. O seu exército ali. Um só. Aí agora, a gente colocou o inimigo como inimigo de Deus. Satanás é o inimigo de Deus. E aí pegamos pior ainda, quando nós percebemos isso, porque nós queríamos colocar uma carga sobre as pessoas, nós dissemos, a culpa não é do diabo, não, a culpa é sua. Irmão, na graça não tem culpa. Na graça não tem mais culpa. Você ensina as pessoas a assumirem a responsabilidade, não exceder a culpa. Porque a culpa dos nossos pecados está aqui, ó, na cruz. Então se livra da culpa. Primeira coisa que você tem que fazer para viver isso, você tem que se livrar da culpa, senão você não vai tocar ninguém geracionalmente. Não tem culpa, tem responsabilidade. Na culpa você fica preso, mas na responsabilidade você se liberta para consertar. Então você não carrega mais a culpa e aí fica se culpando porque aquela pessoa não foi isso, porque seu filho, porque o seu marido, não. Você assume a responsabilidade de ser quem você precisa ser para que ele seja transformado. Você assume a responsabilidade. E eu não estou falando nada aqui, como também foi utilizado muito, mulheres sofriam na mão de homens, muita coisa que acontecia, maus tratos, vai orar, irmão, vai orar, não. Tem um limite, irmão. Tem um limite. Tem um limite ali. Uma linha muito tênue que não se pode ultrapassar. E se você chegar aqui e falar assim, pastor, meu marido me bateu, você vai ter que decidir se você fica com ele ou se você vai comigo quando ele descer. Vou respeitar a sua decisão. Mas a minha primeiro do pastor vai ser, nós vamos para a delegacia e nós vamos denunciar. Isso é crime. Tem coisas para serem, que podem ser perdoadas, coisas que podem ser relevadas, coisas que você vai assumir a responsabilidade de ser quem o outro precisa ser, mas às vezes tem coisas que precisam ser paradas, que tem um limite. Ponto. Então não tem culpa, irmão. E nós não somos advogados do diabo, não. Muita coisa, 99% do que está acontecendo hoje no mundo, do que está acontecendo na vida das pessoas, dessas pessoas que estão internadas, passando de psicólogo, depressão, foi o inimigo, foi o diabo. Todo mundo da igreja dizendo, não foi o diabo. E ele trabalhando, sorrateiramente. Ele não é inimigo de Deus, ele é seu inimigo. Ele é nosso inimigo. Somos nós que temos que entrar na luta uns pelos outros. Então essa é a nossa visão. Eu não falei da prática social e sobrenatural. Social porque isso aqui é social. Social também é atender as pessoas lá de fora. Estão precisando. Se você tiver uma necessidade, aí, irmão, nos procure. A gente vai prover agora, a princípio, uma cesta para você, algo que você precisa. Não passe necessidade nessa igreja. Passe vontade. Passe vontade. Deus gosta que a gente faça vontade. Jesus fala, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas não passe necessidade, não, irmão, por favor. Se você tiver uma necessidade, se você estiver passando por uma dificuldade, ou conhece alguém, nos procure. Nós não podemos fazer muito, mas nós não vamos deixar de fazer o que podemos fazer. Nós vamos fazer o que nós pudermos fazer para suprir a sua necessidade. E agora passar vontade, nós vamos te ajudar a passar vontade. A Letícia está passando vontade de comer um pão ali, eu também estou. Tem muita gente aí passando vontade hoje, que nós estamos num jejum de 40 dias. E só depois do meio-dia, junto com vocês. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, uma religião pura, que Deus aceita, é aquela que abraça as pessoas e cuida dos necessitados, cuida das necessidades das pessoas, mas que também não se deixa corromper o seu caráter, que não deixa corromper aquilo que decidiu fazer para Deus, aquilo que foi chamado para fazer. Nós estamos aqui para derramar aquilo que Deus colocou em nós. Todos aqui Deus colocou alguma coisa. Tem alguém precisando do que você tem. Tem alguém precisando do que você tem aí dentro. Não esconde não, irmão. Não esconde não, porque vai ter uma prestação de contas. Nós temos valores e por fim, nós temos amigos. Eu estava com a incumbência de apresentar aqui uma equipe ministerial, me disseram para fazer assim, mas nós somos amigos. Eu acho que esse é o nosso maior valor, é a amizade que nós temos uns com os outros. Queria pôr mais fotos aí, colocar em todo mundo, mas a gente decidiu nos trazer. O Herbert preparou essa
essa apresentação. Obrigado, Herbert. Nós decidimos ilustrar assim com esses irmãos que estão aqui. Tem uma equipe ministerial aqui de trabalho. Eu não vou apresentar, vou deixar para o pastor fazer isso aqui. Agora ele não sabia disso, mas agora ele sabe. Mas eu quis apresentar os pastores, apresentar como amigos e não como líderes de ministério. Porque na verdade eles são nossos líderes, nós reconhecemos isso, nós entendemos isso. Nós entendemos que vai ter um momento que vai ter que ser dado uma ordem, que vai ter um momento que as coisas têm que ser ordenadas e decentes dentro da igreja. E Deus nos levantou, ungiu e trouxe para cá. Mas mais do que isso, quando Jesus acabou o seu ministério, na última lição da mesa, ele falou assim: eu já não vos chamo mais discípulos, eu vos chamo amigos, porque agora vocês sabem tudo a meu respeito, vocês sabem tudo que eu quero fazer. Então o entendimento de quem era Jesus, da missão dele, de tudo que ele veio fazer, não na verdade o entendimento, mas saber, o conhecimento disso, nos fez amigos. Então nós conhecemos esses pastores, nós conhecemos essa equipe ministerial, nós temos amizade, nós temos estado à mesa com eles há muito tempo, desde muito tempo, antes da gente ter a ideia de começar um trabalho que a gente não queria. Antes, quando a gente estava na garagem, começando a fazer célula, lá ali conversando, a gente já estava construindo uma amizade, nós não estávamos fazendo um ministério, estava construindo uma amizade. Quando a gente construiu uma amizade, nasceu um ministério dessas amizades. Então, seja bem-vindo a essa casa. Você está sendo acolhido. Vai ter muita coisa para fazer aqui. Depois nós vamos estar falando da estrutura, falando de outras coisas. A gente já construiu a sala das crianças. Já tem aqui um fraldário que a gente colocou aqui para atender a necessidade. Você viu que o seu bebê já pode trocar ali. Tem toda aqui, a estrutura ainda é pequena, mas ela vai crescer. Nós precisamos de Jesus e precisamos de você. Reconhecemos o seu valor, reconhecemos que Deus colocou sobre a sua vida e queremos agradecer por você estar aqui nesse dia. Nós vamos agora para a mesa, o pastor vai ministrar a ceia. Toda vez que você olhar para uma mesa de ceia, lembre-se da pedagogia da mesa e não da liturgia. Você não vem para a ceia para cumprir com o ritual que Deus estabeleceu. Você vem para a ceia para aprender com a pedagogia que Jesus ensinou. Então quando você sair da mesa da ceia, você vai entender o outro e não só a si mesmo. Porque a gente vem para a ceia e toma a ceia e fala assim: agora eu estou santo. Um mês, está lindo. Daqui um mês eu vou estar lá de novo e aí eu vou. Não. Tem uma pedagogia. Você come dessa mesa para dar a outros de comer. Você come desse pão para se tornar pão. Você bebe desse vinho para se tornar o vinho e uma ceia das pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Beijo, Jesus.